vamos lá para a gente fazer a nossa revisão da aula de hoje. Lembrando que a gente está falando sobre reações que envolvem funções oxigenadas. Então, vamos lá para o nosso para a nossa revisão, onde a gente falou sobre aldeídos e cetonas, né, pessoal? Nós vimos que os aldeídos eles são compostos orgânicos carbonílicos, porque eles apresentam uma carbonila, e as principais reações que ocorrem nesse grupo envolvem a quebra da ligação dupla, que no caso a ligação dupla que ocorre entre o carbono e o átomo de oxigênio. Aqui nós temos a reação do aldeído com um composto organometálico, que nesse caso aqui é um composto de Grignard. O aldeído nesse caso é o metanal. Como ele apresenta somente um átomo de carbono, aqui ó, metanal, nós vamos ter como produto um álcool primário. Como é que ocorre? Temos a quebra de uma das ligações entre o oxigênio e o carbono. O oxigênio ele vai ficar com elétrons para compartilhar e o carbono ele vai ficar lá positivo. O que vai acontecer? O composto de Grignard ele vai vir e vai ter a quebra de ligação aqui com o grupo orgânico, aonde o nosso grupo, que nesse caso aqui é o metil, vai vir e vai se ligar ao carbono. O oxigênio, por sua vez, ele vai sofrer o ataque do hidrogênio aqui da água, que também vai ter a quebra de ligação, onde o magnésio vai atacar a hidroxila, e esse hidrogênio vai vir e vai se ligar aqui ao nosso oxigênio. Organizando, nós temos o CH3, que é esse cara aqui, ó, que se ligou ao carbono. O CH2, que já era esse carbono aqui, ó, e os seus dois hidrogênios, ligado à hidroxila, que é formada pelo oxigênio que sofreu o ataque do hidrogênio, mais o hidroxicloreto de magnésio, que é o magnésio ligado à hidroxila e ao cloro, que está aqui, ó, a partir desta parte da reação. Já as cetonas, assim como os aldeídos, elas também são compostos carbonílicos que apresentam a carbonila, e as principais reações que ocorrem nesse grupo também envolvem a quebra da ligação dupla. Um exemplo aqui é a interação da cetona com o composto de Grignard. Nesse caso, nós vamos sempre ter a formação de um álcool terciário, enquanto nas reações com os aldeídos, nós temos a formação de álcools primário na interação das cetonas com os compostos de Grignard, nós teremos a formação de álcools terciários. Por quê? Porque na nossa cetona nós temos já os grupos orgânicos ligados à carbonila, nesse caso aqui da propanona, o CH3, CH3. A esse carbono aqui vai ter a inclusão de mais um grupo orgânico, que é o que vai estar aqui formando o composto de Grignard, que nesse caso do exemplo é o metil. Quando ele se liga a esse carbono, ligado a ele, eu vou ter quantos metis no total? Eu vou ter 1, 2, 3. E no carbono central, nós temos lá a hidroxila, que foi formada pela ruptura da ligação dupla do oxigênio com o carbono. Ele ficou lá com os elétrons disponíveis e o hidrogênio aqui da água veio e se ligou a ele, deixando a hidroxila livre para que essa parte aqui do organometálico, né, do composto de Grignard, se ligue à hidroxila. E aí a gente teve a formação do iodeto básico de magnésio e a formação do 2-metil-2-propanol. Nas reações de redução, que ocorre tanto na cetona quanto nos aldeídos, nós temos a interação do hidrogênio. Nas cetonas, isso forma um álcool
secundário, tá? E nos aldeídos vai formar um álcool primário. E agora é com vocês aí na atividade de sala e eu aguardo o retorno para a gente fazer a correção. E agora a gente vai fazer o nosso Tirando Dúvidas, onde a gente vai resolver os exercícios junto com vocês, mostrando por que uma opção não é a correta, por que aquela opção é a opção certa, para a gente poder ir tirando as dúvidas. Então, vamos lá para a gente poder fazer essa correção das nossas atividades. Na questão número 1, nós temos o seguinte. Eu achei essa atividade aqui, as questões bem fáceis, viu, pessoal? Na questão 1 diz assim: automóveis a álcool emitem grande quantidade de aldeído, produzido por, fragmentação da molécula do álcool, B, redução do álcool, C, oxidação parcial do álcool, D, oxidação completa, né, oxidação total do álcool, e a alternativa é reação do álcool com o nitrogênio do ar. Como a gente obtém aldeídos a partir de álcools? A gente falou bastante na aula, né? Se a gente for olhar a letra A, quando ela fala da fragmentação da molécula de álcool, eu estou falando de você fazer a quebra da molécula. E aí a gente vai ter a molécula dividida em partes. Porém, não é a nossa resposta. Na redução, eu já vou logo dando X. Porque a redução seria se ela tivesse a introdução de hidrogênios, né? Não é o caso. Oxidação parcial. A oxidação parcial é quando a gente tem lá o nosso álcool, por exemplo, aqui, o metanol, e ele vai interagir, não é igual não, é um mais, e ele vai interagir com a molécula lá do oxigênio, né? Oxidação. Na oxidação parcial, a gente tem a captura do hidrogênio aqui do nosso carbono e o hidrogênio aqui da hidroxila, fazendo com que o nosso carbono necessite repor essa ligação, formando uma ligação dupla com o átomo de oxigênio. E aí a gente tem a formação de um aldeído. Se eu continuar promovendo a oxidação nesse aldeído, eu vou ter a introdução de mais um oxigênio e aí o meu produto final vai ser um ácido carboxílico. Então, a oxidação parcial do álcool me dá como produto um aldeído, que é justamente a maneira como a questão quer que a gente responda. Ele está falando que os automóveis a álcool emitem grande quantidade de aldeídos. E aí ele quer saber como que o álcool do automóvel conseguiu produzir esses aldeídos através da oxidação parcial desse álcool. Por isso que é a nossa alternativa correta. Então, a gente tem aqui o comentário da questão. Observe que ele está dizendo que é a letra C. E aqui a gente tem a reação, ó. O álcool primário, que é o etanol, que é o álcool utilizado nos automóveis. Nós temos a eliminação da água através do roubo que o oxigênio vai fazer nesse hidrogênio e nesse daqui. E o meu produto aqui da nossa oxidação parcial é um aldeído. Essa aqui é a oxidação parcial. Agora, se a gente fosse fazer a oxidação total, que aí seria, depois da formação desse aldeído, continuar promovendo a reação com o oxigênio, aí o nosso produto final seria um ácido carboxílico. Essa reação toda é a oxidação total. Quando a gente pega somente até aqui, ó, a formação
do aldeído, aí nós temos a oxidação parcial. Tranquilo? Então, aqui o nosso aldeído. Vamos lá para o nossa questão número 2, que fala da hidratação do propino. Olha só, ele fala aqui, a hidratação do propino, catalisada por ácido, produz principalmente, aí vem, letra A, propan 1-ol, letra B, propan 2-ol, letra C, propanal, letra D, propanona e a letra E, ácido carboxílico. Então, o que ele tem? Ele deu pra gente aqui, ó, propino. Aqui vai ter um hidrogênio e aqui vai ter 3 hidrogênios. Propino. Tenho 3 átomos de carbono e uma ligação tripla. Ele está falando aqui da hidratação, ou seja, ele vai interagir com a água, certo? Nós vamos ter a interação dele com a água. Então, essa interação vai ocorrer. Um vai se ligar aqui no nosso carbono que tem hidrogênio, rompendo a ligação, e o outro vai se ligar aqui, ó, ao nosso átomo de carbono que também está participando da ligação. Detalhe que eu vou romper primeiro uma ligação e depois a outra, aonde o outro hidrogênio também vai se ligar à minha cadeia. Então, eu vou ter no final esse produto aqui, ó. Ligação dupla, porque esse carbono aqui vai precisar repor as suas ligações. E aí eu pergunto para vocês, que composto é esse? Esse aqui é a propanona. Então, a nossa resposta correta é a letra D. E aí a gente tem aqui a reação em meio ácido, aonde ocorre, né, o alcino dando origem à nossa propanona. Por quê? Porque aqui o enol, ó, ele é instável. E aí a gente vai ter aquela questão da quebra da ligação dupla, onde esse hidrogênio aqui vai se ligar a esse carbono. E aí forma a nossa cetona. Propanona. E a nossa última questão, que é uma questão voltada para o Enem, que foi adaptada para a aula de hoje. E ela fala assim, considere esta reação. Observe que aqui nós temos um álcool, e aí ele está interagindo com um agente oxidante, formando, ó, uma cetona. Observe a reação acima, observando, né? É correto afirmar que, letra A, os álcools secundários não sofrem oxidação. B, o reagente é um álcool terciário, por isso sofre oxidação. C, a propanona é produto da oxidação de propan 2-ol. Letra D, o propan 2-ol, ao sofrer oxidação, fornece aldeídos. E a letra E fala que o propan 2-ol, ao sofrer redução, fornece a propanona. Observando aqui as alternativas, o que nós temos que ver? Na letra A, ele está falando que os álcools secundários não sofrem oxidação. Nós vimos já na aula anterior e nesta aula aqui que sofrem sim. Os álcools primários sofrem oxidação formando aldeídos, né? E a oxidação total deles formam ácido carboxílicos. Os álcools secundários, eles formam cetonas. Na letra B, ele fala que o reagente é um álcool terciário. Só que os álcools terciários não sofrem oxidação, então a letra B está errada. Na letra C, ele fala que a propanona é produto da oxidação do propan 2-ol. Um álcool que é secundário está oxidando, formando uma cetona. Tá correto. A propanona, de fato,
ela é um produto da oxidação do propan-2-ol, que é um álcool secundário. Letra D. O propan-2-ol, ao sofrer oxidação, fornece aldeído? Não. Como é um álcool secundário, vai fornecer uma cetona. Para fornecer aldeído, teria que ser um álcool primário, tá? Esse 2 aqui, ó, tá indicando que a minha hidroxila está ligada no carbono 2, então tá entre dois átomos de carbono. E a letra E fala que o propan-2-ol, ao sofrer redução, fornece a propanona. Cuidado, ó, oxidação e redução são processos inversos. Se eu digo que a propanona é produto da oxidação, eu não posso dizer que ela é produto da redução, tá? São respostas opostas. Aqui ele está falando, ó, que esse cara sofre redução e fornece propanona. A gente acabou de marcar a letra C dizendo que não, que ela é produto da oxidação desse carinha aqui, ó. Então, a nossa letra C é de fato a alternativa correta, ó. A propanona é produto da oxidação do propan-2-ol. E a gente tem aqui essa noção. Porque o que acontece? O oxigênio, novamente, ele vai vir aqui, ó, e vai interagir com o hidrogênio aqui do nosso carbono. Ele vai fazer a ruptura, roubar esse hidrogênio. Da mesma forma que ele vai vir aqui, ó, com o hidrogênio da nossa hidroxila. Vai fazer com que o oxigênio, fique com pares de elétrons disponíveis e force uma ligação dupla aqui, ó, com o oxigênio. E nós temos aqui a formação da propanona. E outro produto secundário que também é formado é a água, né, que foi omitido lá na exemplificação da reação. Mas o oxigênio, com esses dois hidrogênios aqui, eles formam uma molécula de água. Então, de fato, a nossa letra C é a correta. E assim, a gente vai encerrando essa aula de hoje, que falamos sobre as reações de obtenção de aldeídos e cetonas. E também algumas reações nas quais eles participam. E lembro mais uma vez a vocês, as reações orgânicas, as funções que interagem nessas reações, elas meio que se repetem. Então é muito importante você ter o domínio dessas reações desde lá das primeiras aulas, da aula 20, que a gente começa a fala um pouco lá da isomeria, aí vem a 21, vem a 22. Todas essas situações, elas são sequência. Outra situação muito importante é a nomenclatura. Tem algumas questões que vocês veem que as alternativas só tem o nome do composto. Mas se você não tem domínio desse conteúdo lá da nossa unidade 1, você vai ter dificuldade de participar dessas resoluções sobre reações orgânicas, porque você vai ter dificuldade em estar tentando entender a nomenclatura de uma molécula para definir se é álcool, se é aldeído, se é ácido carboxílico. Mas ainda dá tempo de você dar uma revisada, se você dar uma pesquisada, pedir um socorro para a tua professora, para o teu professor presencial, para ele falar com a gente e a gente dá um retorno para vocês, tá, pessoal? Não desanimem, não desistem, procurem entrar em contato com a gente se tiver dúvida, que a gente vai estar auxiliando vocês. E não esqueçam, viu, da nossa extra classe que está correndo aí, para você montar lá com massinha feita de trigo os nossos isômeros ópticos, né? Que foi o tema de uma das aulas dessa unidade. No mais, a gente vai ficando por aqui e eu espero vocês nas nossas próximas aulas.